Opa, meu nome é Samuel. Nesse vídeo aqui vou estar contando um pouquinho da minha história e vou explicar por que o mundo não tem sentido sem Cristo. Vamos lá. Mas eu quero deixar uma base bíblica, primeiramente. É porque não tem como tu ter um argumento sem base. Então aqui vai estar a rocha de tudo que eu vou falar. Alegra-te, mancebo, na tua mocidade, e anima o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos, sabe, porém, que todas essas coisas Deus te trará juízo. Afasta, pois, do teu coração o desgosto, e remove da tua carne o mal, porque a mocidade e a aurora da vida são vaidade. E, para finalizar, lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que dirás, não tem prazer neles. Aqui, cara, Salomão já tá ficando meio lelé da cuca, tá perdendo a noção. Se você já leu Provérbios ou Eclesiastes, você vai percebendo, né? Salomão vai ficando meio doido, foi ele que escreveu Eclesiastes. Vai começando a falar que a vida não tem sentido, que a vida não tem valor, que é tudo vaidade, né? Só que ele chega num ponto, ele chega num fundamento. Tudo é vaidade sem Deus. Com Deus as coisas têm sentido. Com Deus as coisas têm valor. E eu quero aplicar a minha vida a esse ensinamento que, pô, com todo respeito, né? Antes de encontrar Jesus, antes de dar um propósito verdadeiro para minha vida, antes de realmente ter um motivo, um sentido, é claro que, pô, eu era perdido. Eu era perdido a ponto de não ver valor em nada mais, nada. Assim, não sei se as pessoas, não sei se quem tá vendo esse vídeo vai me entender, ou vai conseguir, enfim, entender o que se passava pela minha mente, mas eu vou trazer de uma forma que vocês vão entender. E vocês vão ver por que eu tô falando isso e por que eu quero falar isso. Então, basicamente, no início da minha vida, assim, quando eu mudei por gente, vamos lá, uns 12 anos de idade ali, eu bati numa, como eu posso dizer, eu não chamaria de depressão, mas eu chamaria de vazio. Um vazio, um medo muito grande ali. E as coisas, elas perderam o sentido de uma forma tão, como eu posso dizer, gigantesca, que até comer pra mim não tinha mais valor, não sentia fome. E isso desencadeou, claro, outras coisas na minha vida, muitos problemas. E perceba como a palavra ser pregada, ela tem importância na vida de um jovem, na vida de uma pessoa normal, né? E assim, pra mim, pra minha pessoa, festas, bebidas, drogas, nada disso nunca fez sentido pra mim. Eu quero chegar velho, eu tenho agora 18 anos, eu vou fazer 19 daqui a uns dias. Eu quero chegar, se Deus permitir, eu quero ficar velho sem ter precisado, sabe, experimentar essas coisas para ver que o mundo não tem valor. Porque, sinceramente, na minha opinião, desde sempre, eu nunca vi sentido nessas coisas. Então, assim, eu já tinha um certinho problema, né? Já tinha um certo problema aí, né? Então, qual que era o problema? O problema era que, pô, a maioria das coisas já não fazia tanto sentido assim. Então a gente percebe, pô, se festa não tem sentido, que é a maioria das pessoas está sempre iludida com festa, com bebida, com droga, mulher, enfim, a maioria está sempre iludida com isso, e eu não tava. Então meio que meu coração se toma por um vazio, onde a vida perde o sentido, né? E ali o tempo vai passando, infelizmente desencadeei outros problemas, como eu falei. Essa falta de sentido na tua vida, na vida de todo mundo, quando alguma coisa acontece, geralmente, quando você não tem uma inteligência emocional elevada, tu vai fugir, pô. Então, vícios podem se tornar fugas. E como não via sentido em sair, em beber, em festas, drogas, eu acabava que eu ficava em casa e eu me perdia com outros vícios, entende? Então, tipo assim,
não tem escapatória para nenhuma pessoa, sabe? Quando você não tem Cristo, mesmo que você consiga viver de uma outra forma cheio, a pessoa ela pode até se dizer feliz sem Cristo, pode até se dizer bem, mas é quando ela tá cheia de outra coisa. E pode ter certeza, cara. O Evangelho de João vai dizer bem assim: e o verbo estava com ele. No início era o verbo e o verbo estava com ele. Ponto. Esse é o versículo 1 João, do Evangelho de João. E aí tu vê, o verbo é o quê? O verbo é o que dá sentido. Ponto. Jesus é o sentido de tudo. Então, quando não tem Jesus, as coisas ficam vazias. E eu demorei um pouquinho para perceber isso na minha vida. Só que o que é que pega? É a ignorância. É a ignorância, é a falta de compreensão, a falta de... Cara, eu acredito muito que se as pessoas que hoje em dia elas tivessem um pouco de fé no que está escrito na Bíblia, pelo menos lerem alguns evangelhos, elas estariam salvas, sabe? Salvas. Porque aquelas palavras, quando eu achei elas em 2016 não, em 2023, com 16 anos, perdão, eu vi sentido na minha vida, depois de muito tempo. Então, você vai andando, você olha, os lugares vão perdendo a cor, o tempo passa, você vê que tu não está se encontrando, e aí tu encontra a palavra. E a palavra é o sentido de tudo. E a palavra é o verbo. E o verbo é Deus. Então, eu encontrei Deus na Bíblia. E foi ali que eu tive o preenchimento do vazio. Tem gente que busca Deus, tem gente que tenta preencher, tem gente que ora, tem gente que lê a Bíblia, mas ainda não se preencheu. Eu não posso dizer uma resposta exata, mas eu entendo por quê. Sabe, as pessoas elas são feitas de... A vida é feita de momentos. E pô, sendo sincero, nós somos aquilo que nós consumimos. Então se uma pessoa ela diz que ela busca Deus, mas ela ainda não está cheia dele, é porque tem outra coisa no lugar de Deus. Vamos ser sinceros aí. Se a maioria dessas pessoas aí que dizem, tô vazio, pô, todo respeito, começa a ler a Bíblia e se dispersa, se desfaz de todas as coisas que tiram o teu foco. Vai parar com isso rapidinho, entende? Por quê? As pessoas hoje em dia querem coisas fáceis. Então, tipo assim, é muito mais fácil tu dizer que tá perdido, que tá vazio aí no mundo afora, e perder o tempo com um monte de coisa que parece ser boa, que parece ser que vai te dar um prazer mais rápido, do que você investir teu tempo em coisas que vão demorar a ser reconstruídas e vão valer muito mais a pena. No caso, o que eu tô dizendo aqui é sobre você buscar a Deus e ter intimidade com Ele, sabe? Tem pessoas que já experimentaram a presença de Deus, já sentiram e depois ficaram vazias. Isso é normal de acontecer. Às vezes a gente sente, depois para de sentir. É aí que vem a maturidade na fé, né? Mas esse vídeo aqui é encaminhado para pessoas que, pô, que estão vazias, que tentam procurar e se salvar com outras coisas. Eu posso garantir para você, eu posso garantir tudo que eu ouvi sobre as pessoas que estavam no mundo e depois vieram cristãs, é que eu não perdi nada, eu sei disso. Então, pô, procurar outras coisas para preencher o vazio que só o sentido da vida pode preencher, que é Cristo, só vai deixar você mais vazio. Então assim, qual que é o sentido, qual que é o prazer de você estar numa festa? É você pular, é você curtir a música, você estar com as pessoas que você gosta. Só que você não está vivo por dentro. Então é tudo uma mentira, é tudo falso. E quando você não curte essas coisas, mas ainda assim não tem Cristo, aí você está preso em outras coisas. Você ainda está preso em vícios, você ainda está preso em pensamentos, pessoas, ambientes, lugares, que não são exatamente como você tem. Mas ainda assim você ainda procura outras coisas para se preencher, para se dizer cheio, para dar sentido à sua vida. Isso não vai acontecer em algum momento. Você vai se perguntar: qual é o propósito da minha vida? O que eu vim fazer na Terra? E é aí que você encontra o propósito. Cristo. Cristo é o propósito de todas as coisas. Cristo é o propósito de todas as vidas que nasceram. Não adianta você perder tempo com coisa que só vai tirar a tua energia
que vai acabar com você por dentro, vai acabar com a sua mente, vai acabar com os seus planos. E no final de tudo você vai ter que voltar para onde você deveria ter se atentado antes de passar por tudo isso. Cristo. Cristo é o sentido de todas as coisas. Cristo é o sentido da vida. Cristo é o sentido e o propósito de todas as pessoas. Samuel, mas tem pessoa perdida, tem pessoa que fez isso, fez aquilo. Tudo foi feito para ele, através dele. Tudo. Então é difícil entender essa parte, ter essa maturidade, porque é tudo para a glória de Deus. Aqui a gente entra e só homem entende isso. Só homem entende isso. Porque tem situações na nossa vida que a gente vai falar e caramba, tudo deu errado. Injustiça aqui, injustiça ali. É a vontade de Deus. E aí? Não tem o que fazer. Mas, mesmo quando tudo dá errado, a sua vida ainda tem propósito. Você ainda tem um motivo. Porque você tem Cristo. Cristo. Simples. E você pode ver, a palavra é purificadora. A palavra transforma, a palavra é vida. A palavra salva. Samuel parece até um religioso falando, não é religiosidade, cara. Tem que prestar atenção. Isso aqui é o básico e o princípio da vida de uma pessoa que quer ter um propósito. É isso aqui. Chamada por muitos de Santa Bíblia. Bíblia Sagrada. É a palavra. Cristo é o verbo. O verbo é o sentido. E o sentido é o tiro teu vazio. Então, ao invés de você procurar outras coisas e se preencher com coisas momentâneas, com coisas que parecem que vão ser duradouras, e quando você percebe, você já consumiu elas, elas já acabaram. E elas tiraram o seu tempo, a sua energia. Cristo não passa, porque a palavra é completa. A palavra diz bem assim: passa o céu, passa a terra, passa a geração. Mas a minha palavra não vai passar. A palavra de Deus não passa. A palavra de Deus permanece. O sentido da vida, o sentido de viver, o sentido de desfrutar da vida, o sentido de aproveitar a vida, não é simplesmente se jogar para a prostituição, para a bebida, para a droga, para a lascívia, para todos os pecados que essa geração acha tão normal, adultérios, mentiras. Para muitos isso é a graça da vida, né? É a graça de viver. Mas a graça de viver, na verdade, é viver para Cristo. Porque pode perguntar para qualquer pessoa aí que está perdida no mundo afora. Pergunta para ela se ela consegue viver uma semana sem as coisas que ela já vive, consumindo todo final de semana ou até mesmo todo dia. Tem pessoa que já não consegue viver sem. Literalmente, está todo dia consumindo isso. Mas pergunta para uma pessoa assim que tem esse tipo de vida. Pergunta se ela consegue viver 2 meses, 1 mês sem fazer as coisas que ela faz normalmente, que tiram os princípios de Deus, que difere aquilo que Deus constituiu no início. Pergunta para ela se ela consegue viver sem isso. E as pessoas gostam de chamar isso de livre-arbítrio. A prisão que elas criam, que elas vivem, a prisão que elas mesmas se colocam com os vícios desse mundo, com as oportunidades propostas pelo diabo, é o livre-arbítrio dessas pessoas. Tem sentido nisso? Não tem. Então, aqui vai mais uma palavra. Ou você é escravo da justiça, ou tu é escravo do pecado. E sendo escravo da justiça, eu digo, a liberdade é dominar, não ser dominado. Então, aqui vai mais uma. Não tem sentido. Não tem sentido você ser dominado, dizer que está aproveitando a vida e ainda achar isso bom. Acho que é uma cegueira, né? É uma cegueira que as pessoas vivem. Não tem explicação para isso. Não tem explicação. As pessoas, elas se acostumaram a viver sem paz de espírito, sem a paz que excede todo entendimento, que é dada somente por Jesus Cristo através da fé. E eu vivi assim por muito tempo, mas sem precisar me aprofundar nas coisas mundanas. Eu vivi assim, vazio, sem sentido, sem propósito.
Cristo deu isso para mim. E Ele pode dar isso para você também. O que pode se passar na nossa mente o tempo todo, eu acho que é o fato da gente estar fugindo sempre, né? Até eu como cristão, atualmente, posso dizer isso. A nossa mente, ela sempre vai tentar fugir. Porque o propósito é doloroso. O processo para chegar no propósito é doloroso. É muito doloroso. Então, muita gente prefere correr, prefere fugir. Por isso que você vê muito cristão afastado. Se diz afastado. Corre do processo, sabendo que o propósito é lindo, o propósito é gigante. Não vive o propósito por causa do processo. Não aguenta, foge. Por isso que eu falo, algumas coisas que eu falei não é pra menino. Entendeu? Não é pra menino. Então, os propósitos são muito grandes. Cada pessoa nasceu com um chamado, cada pessoa tem um sentido para viver. Cada pessoa foi chamada para alguma coisa. Então, claro que cada pessoa tem um propósito lindo para viver com Deus. Mas o processo, filho, o processo faz todo mundo sair correndo. Até eu tentei correr. Então, tem gente que abandona o processo e abandona a vontade de Deus junto para viver a sua própria vontade e ficar preso em um monte de vício que só deixa ela mais aprisionada e encurtando o tempo de vida dela nessa terra. Em Eclesiastes ele deixa bem claro, Salomão, que não importa se é ímpio ou se é justo, vai pagar na mesma medida, no tempo certo. E não tem essa. Todo mundo vai pagar em vida da mesma forma, conforme seus atos. É isso aí, Gálatas. Se você plantar da carne, se você plantar na carne, você vai colher a morte. Mas se você plantar no Espírito, colhe a vida eterna. E é isso, essa é a realidade. Né? Mesmo a gente traz isso para a vida normal de uma pessoa, tudo que tu faz, você paga. Mas aqui vai. Pô, nunca é tarde para mudar. O Evangelho é isso. O Evangelho é transformação. O Evangelho é mudança. A graça de Deus nos torna capaz de ter fé, acreditar e mudar. E a graça de Deus nos transforma e nos faz deixar de ser escravos do medo, escravos do pecado, escravos de nossas próprias vontades, para ser escravos da justiça de Deus, para ser escravos da cruz de Cristo, para mudar cativeiros de outras pessoas através da nossa própria mudança interna, que depois se tornou externa, foi perceptível para todos à volta, e agora é a luz que ilumina os homens e está sobre nós. Então a vida, ela é feita de escolhas. É tu que escolhe, mano. Se daqui a 10, 20, 30 anos tu vai querer estar vazio por aí, jogado em qualquer lugar, ou se você vai estar satisfeito de ter feito o que você deveria fazer, ter ido pro propósito que tu sabia que tu tinha que ter feito, que tu devia ter. Caramba, você vai olhar pra trás e falar, eu fiz o que Deus queria que eu fizesse. Imagina, mano, não, isso aqui é muito sério. Chega lá no juízo final. E aí, tu tem uma conversa lá com Deus. No juízo final. Deus, e aí? Como é que eu fui? Aí ele te responde assim, meu filho, tu foi bem. Tu teve carro, eu te dei. Tu teve moto, eu te dei. Tu teve casa, eu te dei. Tu teve família, tu teve dinheiro, eu te dei. Mas o que você me deu? Quando eu te apresentei a minha vontade, meu filho, você quis viver a sua. O maior fracasso de um homem não é viver da forma que ele quer e perder todas as oportunidades que ele podia ter. O maior fracasso de um homem é chegar no juízo final e Deus dizer para ele que tudo que ele fez, tudo que ele realizou não era a vontade dele exatamente. Eu espero que todos nós possamos ter essa noção de que queremos chegar no juízo final diante de Deus e ele dizer assim pra gente: servo bom e fiel, bendito de meu Pai.
Eu acho que esse aí é o maior sucesso da vida de todas as pessoas. Eu tenho certeza. É o maior sucesso de qualquer pessoa. Porque não adianta nada, mano. Tu construir tudo aqui na Terra e perder tudo quando chegar no último dia. Eu espero que vocês tenham curtido essa palavra ainda. Meio que aqui eu fui bem sincero, né? Eu consegui expor as minhas ideias e meus pensamentos. Eu espero que tenha feito sentido. Mas é bem complicado. Caramba, até. Pensa se vale a pena, né? Pensa se vale a pena continuar. Pensa se vale a pena.